Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e nós estaremos falando sobre o processo de oxirredução. Lembrando que a nossa aula hoje ela vai estar baseada em um resumo, onde nós estaremos comentando sobre o significado do termo oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor e o balanceamento. Esses termos eles são utilizados para dar uma base para o processo onde estaremos trabalhando pilhas e eletrólise. Mas é importante a gente fazer esse resumo e fazer uma pequena revisão sobre o significado de cada um deles. Quando nós falamos sobre oxidação, o significado da oxidação é justamente quando o elemento ele sofre o aumento do seu NOx. O NOx está relacionado à carga que esse elemento ele vai apresentar, tá? E isso é possível ver em uma reação que nós chamamos de reação de oxirredução. E aí nós vamos estar vendo as substâncias envolvidas na transferência de elétrons, elas vão estar apresentando um comportamento com relação às suas cargas, onde nós estaremos identificando se ela sofreu uma oxidação ou uma redução. No caso da redução, é quando há uma diminuição no NOx do elemento, ou seja, quando ele diminui de NOx, ele vai sofrer aí uma redução. Nós temos também o agente oxidante e o agente redutor. É importante ter cuidado para não confundir que a substância que sofre oxidação seja ela o agente oxidante, que na verdade não é. Toda substância que sofre oxidação, ela só sofre a oxidação porque alguém provoca esse processo de oxidação, que nesse caso a substância que vai provocar a oxidação é o que nós chamamos de agente oxidante. Então não pode ser a mesma substância. O agente redutor vai ser a substância que vai provocar a redução. Então, quando nós identificamos a substância que sofre oxidação e a substância que sofre redução, uma das duas vai ter o papel de agente oxidante e agente redutor. No caso, a substância que sofre oxidação, ela é o agente redutor, porque à medida que ela sofre oxidação, ela vai provocar a redução da outra substância. E aí, a substância que sofre redução, ela é o agente oxidante, porque no momento em que ela está sofrendo a redução, ela vai provocar a oxidação da outra substância. E isso nós conseguimos ver em uma reação química. É aí onde entra a questão do balanceamento por meio da oxirredução ou por meio da tentativa. Então são dois métodos que nós utilizamos, onde a oxirredução, que é um método de balanceamento, nós utilizamos justamente as substâncias que estão envolvidas tanto na oxidação como na redução, e aí a variação de elétrons que essas substâncias irão apresentar, nós estaremos utilizando como coeficiente. No caso do método da tentativa, nós utilizamos valores como coeficientes estequiométricos para tentar equilibrar tanto a quantidade de elementos antes no primeiro membro, onde o primeiro membro nós chamamos de reagentes, e o segundo membro nós chamamos de produto. Isso significa que os átomos que nós temos no primeiro membro, a quantidade que eles apresentam no primeiro membro deve ser a mesma quantidade que eles
apresentam no segundo membro. Então, isso vai mostrar que está havendo aí um equilíbrio, ou seja, a equação ela vai estar totalmente balanceada. Então, nós vamos utilizar esse exemplo para definir quem sofre oxidação, quem sofre redução, o agente oxidante e também o agente redutor. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar é fazer a determinação do NOx de cada átomo nessa reação química. Então, vamos começar aqui pelo dicromato de potássio, onde eu tenho o K2, Cr2 e O7. Com relação ao NOx, nós temos o NOx do oxigênio. Nesse caso, ele mantém o NOx -2. O potássio pertence à família 1A, então ele vai ter um NOx fixo, onde ele vai ser +1. E aí eu preciso definir agora o NOx do cromo. Para que eu possa definir o NOx do cromo, eu preciso montar uma equação, uma pequena equação de primeiro grau, para descobrir o NOx do cromo. Lembrando que esse composto ele é um composto neutro, então eu posso igualar a zero. Então eu vou ter aqui igual a zero, 7 vezes -2 vai dar -14. O meu cromo é o meu X, ou seja, é a minha incógnita, então eu vou utilizar aqui 2x, 2 vezes +1, mais 2. Definindo aí os valores, agora eu vou deixar a incógnita de um lado e os números do outro. Então eu vou ter aqui 2x vai ser igual a 14 menos 2. 2x vai ser igual aqui a 12. X vai ser igual a 12 sobre 2, onde x vai ser igual a +6. Então, o valor do NOx do cromo, no dicromato de potássio, vai ser +6. Então, HCl, hidrogênio +1, Cl -1. KCl, potássio +1, Cl -1. Cloreto de cromo 3. Então, eu tenho aí o cloro -1. 3 vezes -1, -3. O número que somando com -3 para dar zero vai ser +3. Cl2. Cl2 é uma substância simples, então toda substância simples ela apresenta NOx 0. E por último nós temos a água, hidrogênio e oxigênio, onde o hidrogênio vai ser +1 e o oxigênio vai ser -1. Então, definindo todos os NOx, ou seja, a carga de cada elemento, tanto no primeiro membro dos reagentes como no segundo membro dos produtos, nós podemos agora identificar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Para definir quem sofre oxidação e quem sofre redução, nesse primeiro momento, nós vamos observar os elementos que estão no primeiro membro, que são os mesmos que vão estar no segundo membro, e aí nós vamos analisar quem teve variação de NOx, ou seja, quem muda a carga estando no segundo membro. Então, se você observar aqui juntamente comigo, nós vamos perceber que o cromo, aqui no primeiro membro, ele é +6. Então, eu tenho aqui, primeiro membro, nós temos o cromo +6. E no segundo membro, nós temos ele +3. Então, se no primeiro membro ele começa com NOx +6 e no segundo membro ele termina com NOx menor, significa que ele sofreu uma redução. Então, eu tenho aqui o cromo. Que sofre uma
redução. Vamos analisar qual o outro elemento que sofre também mudança na sua carga. Fazendo essa análise, nós percebemos que o elemento cloro ele sofre uma alteração na sua carga, onde aqui ele é -1 e aqui ele é 0. Onde tem cloro, nós fazemos essa análise, mas percebemos que aqui mantém cloro -1 e aqui também cloro -1. Então, fazendo essa observação, o cloro do HCl, ele sofre uma mudança de carga em relação ao cloro como substância simples, que nesse caso é o gás cloro. Então aqui eu tenho de -1, ele vai para 0, então significa que ele sofreu uma oxidação. Essa oxidação significa que ele aumentou a sua carga. Então, tendo a carga aumentada, nós podemos identificar como processo de oxidação. Agora nós vamos ver qual a variação de carga que cada um desses elementos sofreu. Então, no caso do cloro, nós temos aí de -1 para 0, então significa 1 menos 0 igual a 1, vezes, eu tenho cloro no primeiro membro, que tem uma atomicidade, que é o número que aparece aqui, que é correspondente a 1, e o cloro no segundo membro, que está envolvido na transferência de elétrons, tem uma atomicidade igual a 2. Então, eu multiplico a variação de elétrons pela atomicidade, e aí eu encontro o coeficiente estequiométrico que eu estarei usando no balanceamento. Nesse caso, será o coeficiente estequiométrico 2. No caso da redução, o que é que acontece? O cromo ele tem uma variação de 6 menos 3, que vai dar igual a 3, e você vai fazer a multiplicação dessa variação de elétrons pela maior atomicidade no cromo envolvida no processo de transferência de elétrons. Enquanto no segundo membro a atomicidade é 1, no primeiro membro a atomicidade será 2. Então eu multiplico aqui por 2, onde eu tenho uma atomicidade igual a 6. Após a definição do coeficiente estequiométrico, tanto para o cloro, que sofre oxidação, ter 2 e o cromo 3, nós estaremos fazendo agora a inversão, onde, nesse caso, a variação do cromo, que sofre redução, ele vai ser direcionado para o cloro, e a variação do cloro que sofre oxidação vai ser direcionado para o outro elemento, que é o cromo. E aí o questionamento ele vem da seguinte forma: para onde eu vou direcionar o número 6 se eu tenho cloro no primeiro membro e eu tenho cloro 3 vezes no segundo membro? Você vai observar o cloro que tem a maior quantidade. Nesse caso, essa atomicidade ela vai ser direcionada para o cloro que tem maior quantidade. E é esse cloro aqui. A variação que o cloro sofre é representada aí pelo número 2. Eu vou direcionar para o cromo que tem maior atomicidade, que nesse caso vai ser o cromo 2. Então eu tenho aqui número 2. A partir dessas duas definições,
eu posso agora definir o coeficiente estequiométrico das demais substâncias, onde eu tenho aqui 2 vezes 2, 4, ou seja, esses dois coeficientes que foram direcionados, eles serão fixos, então eles não vão sofrer nenhuma alteração, então fica mais fácil definir o NOx agora para os demais elementos. Então, começando pelo potássio, o potássio vai ser 2 vezes 2, 4. Então, no primeiro membro eu terei 4 potássio. Obrigatoriamente, no segundo membro, eu tenho que ter 4 potássio também. Então, aqui, ó, eu utilizo coeficiente estequiométrico 4. Podemos observar que o cromo, 2 vezes 2, 4 também. Então, no primeiro membro, eu vou ter 4 átomos de cromo. Obrigatoriamente, no segundo membro, é necessário que também tenha 4 átomos de cromo. Então, eu coloco 4 aqui. Todos os compostos que apresentam cloro, eles já têm quantidades definidas, coeficientes estequiométricos determinados. Então, eu terei aí a quantidade de cloro já exata no segundo membro, onde eu tenho 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3 vai dar 12, 6 vezes 2, 12. Então, isso significa que eu tenho aí 28 átomos de cloro no segundo membro. Obrigatoriamente, no primeiro membro, eu tenho que ter também essa quantidade. E para isso acontecer, o que é que acontece? Qual vai ser o meu coeficiente estequiométrico para o primeiro membro, no caso do ácido clorídrico? Se a quantidade de cloro no segundo membro são 28 cloro, no primeiro membro, obrigatoriamente tem que ser 28. Então, o coeficiente estequiométrico aqui será 28. Para definir agora a quantidade de hidrogênio que nós temos no segundo membro, aqui eu tenho 28 hidrogênios, no segundo membro eu tenho apenas 2. Então, o número que multiplicando 2 igual à quantidade de hidrogênio vai ser 14. 14 vezes 2, 28. 14 vezes 1 do átomo de oxigênio, 14 oxigênio. 2 vezes 7, nós temos aí 14 oxigênio também. Então, essa equação ela está balanceada pelo método da oxirredução. Tendo agora a equação totalmente balanceada, com seus respectivos coeficientes estequiométricos, nós podemos agora indicar quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Então, nós podemos dizer que, nesse caso aqui, a substância que sofre oxidação vai ser o cloro, certo? O cloro sofre oxidação. Redução, quem vai sofrer vai ser o cromo. O agente oxidante, quem vai ser o agente oxidante? O agente oxidante vai ser aquele que sofre a redução. Então, nesse caso aqui, é o K2, CR2O7. E o agente redutor vai ser aquele que provoca a redução. Nesse caso, nós temos aqui o HCl. Então, quando nós definimos agente oxidante e agente redutor, precisamos lembrar que, nesse caso, não é apenas um elemento do composto, mas é toda a substância, porque ela vai indicar justamente que ela que está provocando a redução ou a oxidação. Então, por isso que agente oxidante e agente redutor é importante indicar todo o composto, certo? Então, esse balanceamento, ele é sempre apropriado para quando uma reação química ela tem uma quantidade de
compostos, tanto no primeiro membro como no segundo membro, que se torna um pouco extensa. Então, isso exige uma maior atenção com relação ao seu balanceamento. E se nós observarmos, tanto o primeiro membro como o segundo membro, todos vão ter a mesma quantidade de elementos, tanto potássio como hidrogênio, cloro, oxigênio e cromo. Então, galera, finalizamos aqui a aula sobre balanceamento, oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor. Um pequeno resumo para fortificar a parte teórica daquilo que nós já estamos trabalhando durante as nossas aulas. Então, um forte abraço e até a próxima.